Projeto Marcas da Memória, entrevista com Juarez José Gomes, entrevistador Tasso Araújo, em 24 de fevereiro de 2012. Bem, Juarez, a gente gostaria que o senhor começasse a falar das suas primeiras memórias, que cidade o senhor nasceu, quem eram seus pais, seus irmãos, sobre suas primeiras lembranças. Bom, eu nasci em 5 de dezembro de 1947. É evidente que uma parte da vida da gente lá, até um certo nível da infância, a gente não consegue lembrar quase nada. Bom, eu nasci em 1947, no dia 5 de dezembro, e nasci em Limoeiro, cidade aqui do Agreste, no estado de Pernambuco. Mas, na verdade, eu morava em Cumaru. Minha mãe, na época, grávida, se transferiu para a maternidade de Limoeiro e aí eu fui onde eu nasci. Bom, depois eu voltei, fiquei morando em Cumaru durante muito tempo. Minha mãe era professora do município, inclusive hoje tem uma escola lá no município, em homenagem a ela, por ter sido a primeira professora do município, Gilda Bertini Gomes, que ainda tem um nome original por ela não ser casada na igreja do meu pai, então ela manteve o nome de Gilda Bertini de Paula. E comecei a dar os primeiros passos como estudante, levado por ela para a escola. E depois a gente, por uma necessidade, por lá não ter o curso do segundo grau, a gente foi morar em Caruaru. Foi quando eu frequentei o colégio diocesano de Caruaru, na época depois passou a ser colégio de Caruaru. Antes era colégio de Caruaru, depois passou a ser colégio diocesano. Era um colégio muito rígido, né? Basta dizer que quem era o chefe da disciplina era um sargento do exército, que todas as vezes que a gente ia entrar para a sala de aula, ele fazia aqueles pilotões de entrada para a entrada da sala de aula, e a gente tinha que, inclusive, fazer ordinário, marcha, ordinário, meia volta, vou ver, sentido. Então a gente já começamos a ter uma formação assim um pouco reprimida, né? Então a gente não tinha muita liberdade. Qualquer probleminha ia para o pé da escada, ou então a mãe recebia uma carta chamando, convidando e ameaça de expulsão, e o colégio era pago, e era um dos colégios mais caros do Caruaru, então era disciplina aí. E eu acho que foi a partir desse momento que a gente começou, principalmente eu e mais alguns colegas que posteriormente entraram no movimento estudantil, a gente começou a se sentir reprimido por falta de liberdade, sem poder respirar. E então, nesse colégio tem alguma movimentação assim do estudantil? Na época, a movimentação, a preocupação do alunado era em não ser reprovado e jogar bola. Eu cheguei inclusive a ser, pouco tempo depois eu fui jogar no Infanto Juvenil do Central de Caruaru. Na época eu joguei junto com, morreu até recentemente, o Vadinho, que era um dos donos, o filho do dono da empresa da Cedo Agreste, que foi inclusive foi depois jogar no Santos e passou a ser o reserva de Pelé. Quando Pelé tinha qualquer problema, ele. Quer dizer, então o fato de a gente se dedicar ao futebol em Caruaru é porque na verdade ele era um celeiro de formação de atleta. Né? Talvez se eu tivesse me dedicado ao futebol, eu não tivesse tomado essa veia política, né? Mas eu acho que o fato de me ter essa repressão que não ia ao encontro dos meus anseios, aí eu comecei a sonhar em reagir contra isso. Né? E eu me lembro que eu tinha um irmão mais velho, Juarez, que ele era muito ligado ao pessoal que era vinculado ao Partido Comunista, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Tinha, na época eu não lembro, mas eu lembro que um dia eu estava em casa e chegou um dos que eu achava que era um dos coordenadores do partido lá, chegou dizendo assim que a cachorrinha tinha dado cria. Na verdade aquilo era uma mensagem no sentido de dizer que o jornal do partido tinha chegado, que era o chamado tradicional jornal, o partido era o Partidão.
Então eu comecei a ter os primeiros contatos com algo que me despertava simpatia, quer dizer, era algo que era feito de forma escondida, na clandestinidade, mas que significava uma chama de esperança na luta contra o regime que já tinha sido instaurado em 64, era a ditadura militar. Inclusive, por mera coincidência, a obra da história, um dos elementos que participavam dessas reuniões lá em casa, que não era evidentemente reuniões, era reuniões para estudo. Pessoal, o sonho de qualquer filhinho do papai de cidade de Caruaru era chegar à universidade. Os jovens estudaram, se prepararam naquela época para fazer o curso de engenharia. E como eram esses encontros na sua casa? Não, eles se reuniam para estudar. E no meio dos estudos, eu curiosamente ficava observando, eles sempre trocavam assim, algumas mensagens, alguns papos, porque também nesses encontros de estudo tinham pessoas que talvez não merecessem a confiança de alcançar essas conversas de arquivo clandestino. E os pais de vocês, como eles achavam disso? Meu pai era altamente conservador, sempre tinha votado na Arena, né? E logo depois que criou-se o MDB e a Arena, ele sempre defendia a Arena. Minha mãe era muito religiosa, tinha tido uma vida da religião católica, depois ingressou na Assembleia de Deus, e ela era tão fervorosa defensora da Assembleia de Deus, que ela levava a gente para os cultos. Eu tinha medo que era culto nas quinta-feiras chamado ciclo de oração, e as pessoas baixavam o Espírito Santo, e eu não via sentido que era mais uma elevação, as pessoas gritavam, choravam, isso me deixava com medo. Mas terminado no final do ciclo de oração, no culto mesmo, era quando o pastor dizia que quem quer aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador, ela capucava a gente e dizia, levanta a mão. E até hoje eu ainda sou fichado lá na Assembleia de Deus, lá na rua, parece, no Vidal Negreiro, lá em Caruaru. Qualquer dia desse eu vou dar umas buscas lá para ver se ainda tem o livro que eu assinei, aceitando ser da Assembleia de Deus. Imagina isso. Mas eles não falavam assim desses amigos comunistas, não comentavam. Eu me lembro, o papai era muito preocupado com a questão da conduta. A gente, por exemplo, eu não podia sair à noite sem ser de paletó e gravata. Então, eu e meus dois irmãos, porque o cinema, por exemplo, só se entrava se fosse de paletó e gravata. E filho de classe média tinha que andar na rua de paletó e gravata. Mas não, assim a gente fazia as nossas piruetas, né? Saía de paletó e gravata, mas começavam naquele período a tomar vinho, tomar cachaça, escondido. Às vezes, quando a gente chegava em casa um pouquinho tocado, tinha que bater na janela para o outro irmão acordar e a gente pular a janela. Então era uma vida rica. Eu não sei se a juventude hoje, com esse mundo aí de drogas, não sei se ela tem esse gosto da luta pelo fazer aquilo que a gente acha bom e que não prejudica. Tanto é que, mesmo a gente tomando as cachaçinhas, era uma coisa mais ou menos moderada. Quando a gente se excedia, o pau cantava, porque a gente apanhava até 18 anos, 19 anos, 20 anos. Eu me lembro que uma vez meu irmão Joaí se viu ao CPOR, e a gente já morava aqui no Recife. E ele chegou embriagado, fardado, Dá uma pausazinha. Ele chegou embriagado? Chegou embriagado e fardado. Aí minha mãe pegou um cipó lá de uma goiabeira e partiu para dar uma rapada, né? Então o Jorei disse, primeiro deixa eu tirar a farda do exército brasileiro. Aí ele disse, você vai apanhar com farda e tudo. Então esses eram os primeiros passos assim, de conhecimento do mundo. Aí foi quando a gente saiu de Caruaru, foi morar no Recife já, porque o Juarez tinha passado na universidade para o curso de engenharia. Na época a escola de engenharia fervilhava de agitação. Ela funcionava ali na rua do Hospício, defronte não sei se ainda é lá, o Colégio Carneiro de Leão. E o movimento estudantil da escola de engenharia era conhecido, porque era pessoal altamente combativo, fazia greve, ocupava escola, fazia passeata. Então o Juarez foi para um ambiente que
poderia ter feito ele crescer muito politicamente. Mas como ele não tinha consistência, quer dizer, ideologicamente ele não se preparou para isso, aí ele trilhou a vida dele, depois se formou, fez um concurso para a Universidade Federal, passou a ser professor e ele hoje é aposentado. Então isso aí também influenciava na minha vida, sabe? Eu me lembro que uma dessas passeatas, logo após a ditadura, teve um movimento da faculdade dele para tirar o diretor, não sei se era Antônio Floriano, que era um cara corrupto, tinha problemas com a comunidade acadêmica, e eu participei dessa greve. Foi a primeira da passeata, foi a primeira passeata que eu participei. Nessa época eu já estudava no Carnelião e fui na rua. Foi a primeira carreira que eu levei da polícia, inclusive chegaram a me dar uma porrada com cacete no ombro. E eu me sentia bem, né? O carro de som enguiçou, a gente teve que sair empurrando o carro de som. E isso aí, para mim, era alguma coisa nova. A ditadura, eu acho que era feita aquela história, o chicote da necessidade faz as ideias galoparem. Então, eu acho que com a vida da ditadura, acho que se apressou muito a definição, para muita gente, política e ideológica. Né? E seu outro irmão já era ligado à política nesse momento? Juarez? Não, o outro. Não, Jorge sempre foi mais recatado, né? Embora depois Jorge foi vice-presidente do diretório acadêmico da Escola de Medicina, na época de Humberto Costa. Humberto Costa parece que chegou até a ser presidente, não me lembro, mas era esse pessoal, era Humberto Costa, o próprio Luciano Siqueira, Jorge Gomes. Esse pessoal aí já participava, mas só que tanto o Jorge quanto os Juarez, eles não cresceram muito. O Jorge passou a fazer estágio lá no Hospital da Restauração e depois se dedicou à vida médica. Hoje não, hoje ele enveredou pela vida política, foi vice-governador do Estado com o Miguel Arraes de Alencar, depois foi deputado estadual, foi deputado federal, hoje é vice-prefeito de Caruaru com Zé Queiroz. Né? Elegeu uma mulher deputada, que hoje é secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e parece-me que vai lançar o filho dele agora no candidato a vereador em Caruaru. E no seu colégio lá no Carneiro Leão, já tinha algum movimento? Não, o Carneiro Leão, naquela época a fama do Carneiro Leão era do pagou, passou. Então não existia muito movimento, a maioria era tudo filhinho do papai, pessoas que pagavam para ter um diploma e ver se chegava à universidade, mas não tinha movimento. No Carneiro Leão, especificamente, não tinha. Bom, aí em 1967, aí eu ingressei na Universidade Rural, que naquela época só tinha dois cursos, era agronomia e veterinária. Entrei na Universidade Rural. Você entrou para agronomia? Entrei para agronomia. Naquela época, por exemplo, era 20 vagas. Eu me lembro que a gente, na época que eu fiz, nessas 20 vagas, parece que só passaram 4. Aí eles pegaram 16 que tinham perdido apenas uma disciplina, porque nessa época o vestibular você tinha prova escrita, oral e prática. Você fazia a prova escrita, fazia uma prova de defender lá um tema para uma banca, e depois você fazia uma prova prática. Eu me lembro que na parte de eletricidade, as perguntas eram do tipo, explicar o funcionamento da geladeira elétrica, explicar o funcionamento da campainha elétrica. Então, aí eu entrei numa universidade altamente conservadora. As pessoas achavam que ali era um celeiro das pessoas iluminadas. E queriam que a gente também se transformasse em pessoas com sonho de ser iluminado em termos da ciência. Que, na verdade, naquela época, eu acho que nunca se fazia muita ciência, até o diagnóstico para criar a Universidade Rural não existia. A Universidade Rural passou a funcionar dentro da cidade. E dizem isso, mas foi uma questão política, porque não poderia se criar duas universidades federais numa mesma cidade. E já existia a federal e foi criada a Universidade Federal Rural do Pernambuco. Então eu entrei com um sonho de qualquer jovem, né, de ser um bom técnico, um
bordo, né? Imaginava terminar o curso, arranjar um bom emprego, como todo jovem, né? Casar, ter filho, né? Ter condições de sobreviver com dignidade. Aí foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos com o movimento estudantil. Naquela época, o PCL, o Partido Comunista Revolucionário, já tinha alguns militantes lá dentro, tipo Valmir Costa, José Mori Fontes e outros aí que no momento não me lembro. E eu entrei e passei a ser observado pelo partido. Como eu não entendia do mecanismo do funcionamento do movimento partidário, eu só me reunia no diretório, apareciam as tarefas, a gente ia fazer, panfletário, pichação, mas no âmbito da própria universidade. Vocês pichavam a própria universidade ou saiu para pichar? Não, a gente pichava muito naquele momento ali, só dentro da própria universidade. Palavras de ordem para o reitor, pela moralização do ensino. Uma coisa que eu notava diferente era o seguinte, era que o Partido Comunista Revolucionário, que orientava esses seus militantes lá dentro, e tinha uma política do movimento estudantil, eu notava uma diferença porque o pessoal era mais zeloso, por exemplo, diferentemente do pessoal do PCBR, né, que achava que deveria se apressar, que a revolução estava batendo nas portas e que o movimento estudantil deveria ir para a rua. E a gente achava que deveria desenvolver luta interna para fortalecer o movimento estudantil. E a gente era do antirreformista. O pessoal dizia que não. O problema é que quando você está lutando pela questão meramente local, por melhorar as condições de ensino e tal, você não está abrindo a perspectiva para o estudante de que isso tem relação com a sociedade como geral. Que o importante é preparar a população para fazer a revolução. A gente achava que a luta localizada, com a vivência das próprias contradições internas na universidade, que são as contradições da sociedade, isso por si só levaria o estudante a crescer politicamente, a dar salto de qualidade. E foi assim que eu me coloquei, né? Por exemplo, eu comecei a participar do movimento estudantil e tal, e sendo observado pelo partido, e de repente eu fui transformado inicialmente no aliado, inicialmente simpatizante. Depois passei a ser aliado, porque defendi a política do partido do movimento estudantil. Depois eu fui recrutado para o partido. Depois eu tive conhecimento dos documentos básicos do partido, a carta dos 12 pontos. E como é que o senhor foi recrutado assim? Teve algum... Não, quando você, de repente, um cara chegava e dizia, olha, esse trabalho que a gente faz aqui na universidade é um trabalho que é orientado por um partido político que vive na clandestinidade. E a gente está querendo passar esse documento para você ler. Se você concordar e se predispuser a acatar as normas que estão aí nesse documento do partido, que é o estatuto, aí você passa a ser um militante do partido. E o militante do partido teria que se reunir periodicamente na base do partido lá e discutir a política interna e implementar essa política. Até eu comecei, o primeiro contato que eu tive com o partido foi com o Ricardo Zaratini. Eu me lembro até o local, lá na fábrica, lá na Praça Ian Fleming, onde o próprio galego, Manuel Lisboa de Moura, foi preso, posteriormente foi assassinado lá no Decor. Então eu fiquei assim, impressionante as informações que o Zaratini tinha sobre mim. Quer dizer, tudo detalhado, mãe, pai, onde eu morava, quer dizer, tudo, meu comportamento, meus defeitos, minha coragem. Por exemplo, eu me lembro que quando a palavra de ordem da UNE foi uma semana de solidariedade ao povo do Vietnã. Como a estudantada da Universidade Rural não alcançava muito isso, aí a gente fez uma semana de solidariedade ao povo do Vietnã e pela moralização da universidade. Então, a moralização da universidade mobilizava, mas a luta pelo Vietnã como estava muito distante, apesar da imprensa, inclusive, passar umas imagens
boicotada, né, que não trazia a verdade sobre a guerra do Vietnã. Mas aí, com isso a gente conseguiu. Eu me lembro que a polícia, a gente botou uma faixa preta na frente da universidade. Eu me lembro que a polícia civil entrou lá na universidade e a gente montou um esquema, umas bombas de São João, vocês lembram? Quando a polícia foi entrando na universidade, a gente no primeiro andar jogava as bombas na polícia. Inclusive a reação dos policiais, por imaginar que aquele que sempre de revólver, sacar o revólver e se preparar. E nesse dia teve um tremendo azar, porque quando a gente soltou as bombas na polícia, que eles começaram a puxar as armas, a gente correu pelo corredor do pavilhão superior. Né? Por azar do diabo, quando eu corri pelo corredor, estava havendo uma reunião do Conselho Universitário. E a parede era toda em madeira e vidro. Aí eles viram quando eu passei correndo. No outro dia, o professor Milton Tavares, que era muito cabeção, professor de matemática, que era ligado ao Serviço de Informação do Exército, chegou para mim só, eu vi, viu? Você passou correndo ali, você é um agitador mesmo, né? Pronto, e ele, eu acho que parte das informações que o Exército tinha sobre a gente ia por aí, né? Para essas pessoas que eram professores, mas ao mesmo tempo, por ter laço de amizade com os militares, eles repassavam informações gratuitamente. E o senhor não percebia também outras pessoas infiltradas na faculdade, estudantes? Existia? O senhor percebia isso? Tinha um próprio setor de segurança da universidade. Eu me lembro lá, eu estava no Marcelo Pangondrin. Esse rapaz, ele tinha uma rede. Pegava alunos, tinha um tal de Ivo Peruca, o cara careca usava peruca. E que esse cara bisbilhotava a vida da gente. Passava essas informações. Sabe? Logo depois que eu fui solto, passei um tempo solto e voltei para ser preso novamente, depois a gente pegou a documentação do DOPS. Essa documentação tem um informante da universidade, dizendo que ele foi solto hoje, já reuniu os colegas dele lá na praia de Olinda, para bebericar, não sei o que ele continua agitando o movimento estudantil, quer dizer, essa rede, mesmo após a gente ter sido solto, ela continuou funcionando. Bom, aí, quando foi em 1969, eu já era militante do partido, tinha sido secretário do Diretório Central do Estudante, aí houve o ato institucional número 5, saiu aquele decreto 228, né? E o artigo 477. O artigo 477 dizia que a gente poderia ser expulso da universidade, ficar sem direito de estudar em qualquer universidade do país durante 3 anos e ter os direitos políticos cassados. Aí, quando eu cheguei na universidade, estava uma lista das pessoas caçadas. E o pior, o draconiano desse decreto, é que você não tinha o direito de defesa. Alguém lhe dedurava lá, dizia o diabo e tal. Tanto é que tinha 2 estudantes do curso de veterinária, um era de Caju e Castanha, apelidado, que um atuava, o outro não. Caçaram o que não atuava porque confundiram um com o outro, através das informações. Então, em 69 eu fui caçado. O Diretório Central sofreu intervenção. A gente tentou criar um TCE livre, mas a gente não tinha força. O TCE livre funcionava debaixo de uma árvore. A gente se reunia e tal, estabelecia as estratégias de ação, mas não funcionou. Aí quando foi um dia, eu estava no TCE, no Diretório Central, aí chegou o cara e disse: gentileza, eu queria falar com o policial, eu queria falar com o Joares. Aí eu disse: olha, ele acabou de sair, talvez ele volte à tarde. Os caras foram embora. Aí quando eu fui para casa, quando eu vou chegando na rua da minha casa, aí minha mãe vinha correndo. Aí disse: pelo amor de Deus, meu filho, corra, que a polícia está lá em casa, me esperando. Ela conseguiu pular o muro da casa vizinha, os policiais pararam na frente. Ela conseguiu pular o muro, que a vizinha avisou, disse: olha, tem policial aí.
para me avisar. Aí a partir daí eu comecei a ser procurado pela polícia, porque aí a orientação do partido era cair na clandestinidade. Eu fiquei um tempo por aqui zanzando, a casa do meu amigo, mas nem todo mundo tinha coragem de dar guarida a um cara que estava sendo procurado pela polícia. Aí eu terminei sendo profissionalizado pelo partido. Ser profissionalizado é que eu passaria a receber um salário mínimo para sobreviver. E o partido me deslocou para o Rio Grande do Norte. Eu fui para fazer parte lá, partido como direção intermediária. Direção intermediária é aquele que participa das reuniões da direção, mas que não tem direito a deliberar. Podia se expressar e tal, mas não tinha o direito do voto. Aí eu fiquei lá pouco mesmo como dirigente intermediário, junto à direção do partido que existia lá no Rio Grande do Norte. E pouco tempo depois eu fui promovido à direção do partido. Não só a direção lá, como a direção geral do partido. Lá no Rio Grande do Norte a gente fez algumas ações, fazia mais dunas do Rio Grande do Norte, a gente fazia treinamento de tiro. Eu lembro que a gente utilizava muito como alvo os tiros, essas práticas de tiro, o retrato do Sérgio Parano Fleury, que é um super delegado que, inclusive, ele aparece até naquele filme Batismo de Sangue. Não, é um filme daquela senhora que... Zuzu Angel? Sim, Zuzu Angel. Ele aparece, inclusive aparece ele mesmo, o Fleury mesmo. E aparece ele, personagem do filme, e aparece ele saindo assim, as pessoas fazendo umas perguntas a ele e ele respondendo. Bom, aí fizemos um incêndio na casa do Maine, né? Uma casa que os americanos do estado do Maine, dos Estados Unidos, foram para lá fazer uma visita, e como símbolo deixava uma casa toda em madeira, que era exatamente vizinho à fábrica da Guararapes. Aí o partido decidiu a gente incendiar o símbolo do americano lá na Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, e eu, juntamente com um marceneiro, que era filiado ao partido, e um outro companheiro que estava, não sei se desempregado ou vinculado a uma fábrica. Aí a gente se reuniu, a gente pegou um carro, eu não tinha carteira, não sabia dirigir direito, aí pegamos um carro de uma professora de uma faculdade lá, que ela era simpatizante do partido. Então ela cedeu o carro, eu não sabia para que era, só achava que era alguma coisa toda. E a gente fazia o seguinte, eu comprei um saco plástico, eu enchi o tanque do carro, ia lá para a praia de Pirangi, naquela época era deserto, só tinha pé de mangaba, aí eu enchia o saco, deixava lá e voltava. Aí enchia de novo o tanque, enchia o saco, estava lá deixando. Depois, na última viagem, aí eu peguei os 3 sacos e a gente foi. E a gente chegou lá, a gente entrou na casa, não tinha vigilância, porque a vigilância era na frente, na fábrica. A gente colocou a gasolina, fizemos um pavio com bucha grande, aí botamos o pavio e saímos tocando fogo. E escrevemos na parede lá, PCR vive e atua. Depois, no outro dia, os militares lá, o serviço de informação notável, pegava o U e transformava no O. Ficava assim, PCR vive à toa. Então, aí, tocando no fogo, eu fui embora com o carro, soltei para mim. Danado é que também era a minha falta de experiência, que eu saí com o freio de mão ligado. Quando eu cheguei lá que parei o carro, foi que eu senti o cheiro da fita. Aí deixei o carro lá numa praça, uma rua lá esquisita, fechei, peguei a chave e fui embora. Porque a companheira lá ela teria outra chave, iria lá apanhar o carro e levar para casa. Quando eu deixei lá o carro, que fui caminhando, aí eu comecei a ver os carros de bombeiro passando. A sirene ligada. Não teve muita repercussão, porque naquela época a imprensa era sob censura. E aí, com o tempo, continuei trabalhando lá com o partido e tal. Aí foi quando o PCE passou a ser considerado pelo Serviço de Segurança Nacional como um partido que, apesar de atuar no Nordeste, era um partido que estava crescendo e que passava a ser perigoso.
para o regime. Tem um fato interessante, é que eu morava sozinho no quarto, num corredorzinho de quarto de um lado do outro. Na frente do quarto onde eu morava um comissário de polícia. E eu tinha que ter todo um comportamento para não desconfiar. Eu pegava uma bolsa que estava assim, Companhia de Estradas e Monumentos. Aí escrevia na baixa, apostava embaixo do trás, porque quando eu passasse, esse cara vai trabalhar. E passei um tempão lá. Eu tinha um mimeógrafo, né, que o partido me deu. Eu tinha um mimeógrafo, eu tirei inclusive a bolinha que ele tinha, porque o mimeógrafo, que ele faz barulho. Aí eu fazia as panfletagens. E o fato interessantíssimo, que teve até repercussão nacional, foi eu bolei fazer uma panfletagem no dia de finados. Aí eu peguei, fiz um panfletozinho inverso, que eu não me lembro de tudo, mas eu só me lembro, parece que de duas estrofes, que dizia assim: meu bom amigo leitor que está indo ao cemitério, preste atenção por favor e leve o caso a sério, dando o devido valor sem fazer nenhum mistério. A morte vai vir um dia para todos nós com certeza, mas viver na agonia é uma grande malvadeza, uma imensa judiaria contra a grande pobreza. Mesmo que eles nos prendam, nos torturem e as nossas mãos eles seguem, mas eles nunca detêm a luta do PCE. Aí eu peguei esse panfleto, dobrava, enrolava num papelzinho de presente, fazia um pacote e no dia anterior do dia de finado, aí eu, ao redor do cemitério, eu enchia. Mas o senhor fez a panfletagem sozinho? Sozinho. Primeiro porque dava mais segurança, chamava menos atenção. E era uma tarefa que tinha sido fruto de um trabalho meu, quer dizer, sem ter discutido ainda com o partido. Aí quando... Mas o partido aceitava essas iniciativas sem Depois eu vou te contar uma da universidade, que inclusive a gente abriu até a decisão do partido, que foi elogiado posteriormente. Aí, quando foi, rapaz, por uma semana, aí estava o Exército, a Marinha e a Aeronáutica mobilizados num grande treinamento anti-guerrilha. A Aeronáutica jogando de avião panfletos que foram publicados numa revista chamada Domingo Ilustrado, que dizia o seguinte, eles também utilizando o verso, eles diziam o seguinte: no vale do Potengi tem um tal de Matarim, fazendo medo das mulheres, correndo atrás do menino, dizendo ser guerrilheiro, mas é covarde cretino. No vale do Muriú, o exército está agindo, tomando pato de peru do larápio Matarim, que já não mata mais nada, pois no mato está fugindo. Agora tu imagina uma mobilização Marinha, Exército e a Aeronáutica jogar um conflito desse tipo por uma tarefa, uma ação feita por uma única pessoa. Isso mostrava a preocupação dos militares no perder o poder. Eles achavam que era um trabalho muito volumoso. Bom, então foi... Isso já em 70? Isso foi... Eu fui caçado em 69, 71, deve ter sido em torno de 70, 71. Aí depois dessa panfletagem, teve essa ação da fábrica da Guaraná, teve essa panfletagem, a gente fazia muitas outras panfletagens na fábrica, também a gente, por exemplo, tinha dia que eles iam abrir para contratar pessoas para trabalhar na fábrica, aí ficava aquela fila de gente. Então a gente passava o distribuir panfleteiro. Você já tinha uma relação com algum sindicato, com alguma... Não, o trabalho do PCR é um trabalho interessante, porque é o seguinte, apesar da gente defender a luta armada, e nós acreditávamos, a gente tinha um trabalho de massa. A gente tinha, por exemplo, pessoas na fábrica da Guararapes, que eram ligadas ao partido e que fazia política do partido lá dentro. Ficava olhando quais os melhores operários que se destacavam com o dedo de liderança. E se aproximava, fazia o contato, passava os trabalhos do partido. A gente tinha um jornalzinho, do movimento estudantil, a gente tinha outro estudantil,
No movimento operário, a gente tinha luta operária, para o movimento camponês tinha luta camponesa. Então esses jornais funcionavam, era distribuído pelo partido. Em que pese a gente achar que o jornal era muito mais doutrinário. Ele abordava as questões específicas, mas puxava uma via mais doutrinária para a questão da militância. Então a gente tinha esses jornais, era o que diferenciava a gente dos outros partidos que entravam para a luta armada. Por exemplo, ALN, VPR, Palmares. Esses partidos achavam que esses trabalhos de massa viriam, as massas viriam, à medida que você fizesse as ações espetaculares. A gente fazia as ações espetaculares. Tanto é que a gente fez esse negócio na Casa do Meio, lá em Natal, fizemos a invasão aqui no Parque da Aeronáutica, tocamos fogo no carro da... O senhor estava na invasão, aquela que rouba algumas armas lá no Parque da Aeronáutica. Foi isso, como é que você tinha chegado? Quando a gente saiu, aí pronto, aí começou a fechar o cerco lá em Natal. Aí, de repente, eles prenderam um militante do PCR lá. E por azar do diabo, eu tinha tirado uma foto que eu fiz lá no curso do Senai, para ser torneiro mecânico e tentar ingressar numa fábrica. E eu tirei um retrato lá no foto, lá no Alecrim, e por azar do diabo, o cara pegou, ele não tem um mostruário que ele bota as fotos, eles pouco botaram minha foto. Aí esse militante, que era um cara do movimento estudantil, que eu dava assistência a ele passou logo e viu. Aí quando ele foi preso, não aguentou, aí foi lá e me mostrou o retrato, que é esse aqui que me dá assistência. Aí pronto, aí ele começou... Mas o senhor não usava o seu nome não, né? Nesses encontros? Por uma questão de segurança do partido, quando eu me apresentava, podia ser Raul, podia ser Rivera, podia ser outro nome, João, qualquer nome. Nunca sabia, ele não sabia nem onde a gente morava, nem o nome do real. Pronto, aí o partido vai e me tira de lá. Algumas companheiras estavam na iminência de serem presas na fábrica do Guarará, porque conhecia alguns elementos que estavam presos, e a gente não poderia acreditar na fortaleza ideológica desses companheiros, porque eles não era um dirigente intermediário, não era um dirigente, era uma pessoa apenas militante. Aí a gente retirou um bocado de gente para cá, para Recife. Tiramos umas 3 ou 4 companheiras lá na fábrica do Guarará, tiramos um outro companheiro que me parece que trabalhava na abril cultural lá, chamado Pequeno, era Moisés, e a gente veio para Recife. E o trabalho ficou estacionado no Porto. Aí quando nós chegamos aqui em Recife, aí foi quando eu assumi a participar da direção do partido. Então a direção do partido era Manuel Zigoto de Moura, Valmir Costa, Selma Bandeira, eu e Emanuel Bezerra da Silva, que foi morto na fronteira do Brasil, que ele tinha ido para o Chile na volta, que é do Rio Grande do Norte também. Parece que tem até uma rua lá, ou é uma praça, com o nome dele. É quando começou as ações espetaculares. Né? E aqui, quando o senhor volta, o senhor fica morando aonde? Pronto, aí quando eu voltei, aí eu passei, como eu já tinha tido uma namorada em Caruaru, que era José de Oliveira, José de Catunda de Oliveira. Me parece até que é parente ainda desse prefeito de Tamaracá. E ela era sobrinha de um major do exército chamado Major, não me lembro agora. Então esse major, ela morava lá. Eu conheci ela porque eu visitava a casa de um amigo que tinha uma irmã que estudava no Colégio da Freira. Aí ela sempre passava lá. Aí eu conversava, falava sobre Noel e tal. E ela nasceu uma simpatia. E eu passei a frequentar a casa dela, só que eu não entrava, eu ficava lá de fora. E ela informou o pessoal da casa que estava namorando comigo. Major Clementino. Aí quando é o dia, eu disse para ela, eu digo, olha, eu vou chegar a um ponto que se esse pessoal aí souber a minha dificuldade, eu fui expulso da universidade e tal, aí esse pessoal vai me expulsar daqui. Aí eles acabaram de me expulsar. Foi.
Quando é uma semana depois que eu volto em Caruaru, minha mãe morava lá perto do Salgado, que ela tinha comprado uma casa com meu pai, aí eu entrei em casa. Quando eu estou lá dentro, chega um carro, um Jeep do Exército. Aí desce o major. Chegou, você quer falar com você, o que é que o senhor quer? Disse, cadê minha sobrinha? Quando você levou ela? Aí eu disse, você ainda é sua sobrinha, não. Porque a última vez que eu tive lá, foi lá que ela disse que você não queria ir lá. Se você vai ter que dar conta dela, porque eu vou agora ir para a polícia. Se o senhor está pensando que eu tenho medo de polícia, aí foi embora, né? Bom, mas só que essa menina começaram a pressionar ela em casa, certo? O pessoal tocava violão, como se estivesse mandando. Ela era pouco, que ela estava lá com o tio, aí veio embora para casa dos pais aqui em Recife, ali perto da igreja de Água Fria. Aí pronto, eu comecei a frequentar lá. Aí comecei me agregando, né? Dormia lá, almoçava, às vezes o dia do partido me dava, eu ajudava lá na feira. E do outro lado morava um comissário também de polícia. Mas pronto, aí eu fiquei um tempão, era aí onde eu ficava, certo? Fazia as ações do partido e voltava para lá. Eu me lembro que no dia que a gente foi fazer o assalto lá no quartel lá para Maisar, estava conversando essa história do horário novo. Aí eu me acordei de manhã assim e perguntei para ela, eu tinha pego um carro de Jorge, meu irmão, emprestado, que era um Fusquinha branco, um novinho carro, que era para fazer ação. Só que Jorge não sabia, emprestado, agora por isso, sem carteira, sem nada. Aí o carro dormiu lá. Quando eu me acordei de manhã, eu perguntei para ela, que hora é isso? Eu tenho um encontro com o Galego às 5 horas da manhã, para a gente ir para lá para fazer o assalto. Aí a lição, tipo assim, São Galego é o Manuel Lisboa, né? Manuel Lisboa, é. Aí eu digo, que horas são? Ela disse, são 5 horas. Não, são 4h30. Que era meia hora exatamente para eu ir banhar o Galego. Aí eu digo, então tá tempo. Mas quando eu me levantei, já estava, era no horário novo. Aí o horário estava diferente, quer dizer, eu já estava atrasado. Aí eu peguei o carro, saí. Eu tinha tido febre a noite todinha, aí saí meio grogue. Aí quando eu cheguei ali na praça do Zari, que eu ia atravessar, que eu vinha lá de Água Fria para atravessar a Avenida Norte e ir embora para encontrar com o Galego. Aí eu olhei para o lado para o outro, não vi nada. Quando eu botei a frente do carro, eu vi que foi o pico. Aí eu bati de frente com o ônibus de Paulista, não sei se era metropolitano na época. Aí o carro empenou à frente, eu estava com uma arma, né? Aí eu bati com isso aqui mas estava normal, né? Aí quando eu olhei, aí eu liguei o carro para sair, né? Saí, mas o carro não fazia muito a curva, né? Aí eu dei no ônibus de novo. Aí eu puxando. Aí disse o motorista, disse, não, você não vai sair, né? Eu digo, o quê, rapaz? Aí já vi um cobrador tirando uma alavanca do carro, que é daquelas antigas, para vir para cima de mim. Aí eu puxei o revólver, ele se escondeu. Aí eu fui embora, andei, cheguei lá na frente, cheguei assim numa casa, tinha um quintal assim, uma árvore na frente, aí encostei o carro, pedi o cara para tomar uma conta. Aí voltei para casa, aí minha companheira lá ligou para Jorge, aí Jorge perguntou, e como é que ele está? Ele está bem, está tudo bem. O carro a gente resolve depois. Pronto, aí eu esperei que eu fui, passei uns 15 dias, meu cunhado, ou seja, o cunhado da minha mulher, casado com a irmã dela, morava em Caruaru, ele foi para Caruaru, aí eu fui com ele. Aí passei lá 15 dias, mas sentindo, por exemplo, quando eu ia tomar banho, que virava assim, eu sentia tontura. Aí na época eu falei com o Jorge disse, não, eu vou arranjar um médico para você. Eu fui ser consultado com Guilherme Roubalino, que foi secretário de saúde de Jarbas, que parece que tem até um parente dele aqui, Marco Roubalino. É, tem um secretário aqui também. Aí eu fui, pronto, aí ele chegou lá e disse, olha, você quer ter tido algum trauma aí dentro, você vai ficar em observação, aí passou uma medicação, pronto, aí pouco tempo depois deu 1 mês e meio, aí vamos fazer ação no partido. Aí foi, já o carro era de Selma Bandeira. Selma Bandeira era médica, tinha um carro que era companheiro de Manuel Lisboa. Aí a gente fez a paquera durante meses, né? Tinha feito antes a paquera, fez
Eu chegava lá às 7 horas da manhã, na parada do ônibus, e ficava olhando, observando o horário em que vinha o ônibus, os guardas, a trocar a guarda, para ver se coincidia sempre no mesmo horário, para a gente fazer a ação com segurança. Porque o objetivo nosso era um parque da aeronáutica, que era um parque de comunicação, que tinha uma guarita grande com várias armas. Aí a gente, até no dia foi, espero que isso não seja entendido como deduragem, né? Dizer às pessoas que estavam, porque a história tem que registrar isso mesmo. Hoje a gente está vendo mais ou menos uma democracia. Então participou o Carlos de Selma, que eu não sabia na época que era de Selma. Participou José Nivaldo Júnior, cujo codinome era pequeno não, era Alfinete. Participou o Galego, José Nilson Ribeiro da Silva, que era um paraibano, e eu. Só que eu não ia no carro. Eu teria que fazer o seguinte, era chegar lá, dar a cobertura, quando terminasse aí eu entrava no carro. Até encostar o carro, tinha um posto de gasolina. Eu fiquei lá, e aí entrou o Galego e entrou o Zé Nilson. O Zé Nivaldo ficou na direção. Aí eles entraram, o Galego fardado de sargento e Silvinho fardado, não sei se de cabo ou de soldado. Eles entraram com um documento que esse foi fatal para a gente, que era um documento para ser entregue ao diretor do parque da aeronáutica. Eles entraram. Quando chegaram lá, que entregaram, que os soldadinhos lá dentro viram que era um documento para ser entregue, bateram continência. Aí quando eles bateram continência, eles puxaram a arma e entraram na guarita. A guarita não era uma guarita feita com essa mudinha, era feita com um salão, que tinha uma entrada que era exatamente para trocar a guarda. Aí pegaram as armas, amarraram o pessoal lá no local onde eles dormiam, e quando eles iam, isso eu lá no meu ângulo, o cabo do posto bombeiro viu quando os caras puxaram a arma e empurraram o soldadinho para dentro. Aí ele ficou no muro, olhando, tirando a cabeça. Toda vez que ele olhava, eu apontava o revólver para ele, ele baixava. Aí olhava e apontando. Agora eu vi isso na Ibiribeira, que naquela época não é esse movimento que é hoje, mas tinha um razoável movimento. Até daqui a pouco, quando eles vão sair com as armas, aí vem dois rapazes que moravam lá dentro, parece que o diretor morava lá também, que não eram da aeronáutica, mas eram lutadores de judô, karatê, não sei o que, dois cabas torados no grosso. Aí quando eles vinham, o Galego apontou a arma, eles entraram também. Aí amarraram. Um desses rapazes, depois eu soube, morreu num acidente de moto em boa viagem. A moto caiu com ele, parece que deu guilhão na moto, entrou na barriga dele. E ele, inclusive, eu soube que ele era parente de Lígia Sodré, que era secretária do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal. Eu trabalhei lá durante 2 anos no convento da Sudena e ela, comentando essa história, ela me disse que aquele dois rapazes era o parente dela. Pronto, aí a gente pegou as armas, agora veja uma contradição que a gente vivia. Pega as armas, bota dentro do carro, vai embora, mais na frente eu salto para nem saber para onde é que foram as armas. Para quem dá tiro? Para quem atirar? Cadê a população? Eu me lembro muito daquela história do Guevara na Bolívia, né? Que ele fazia aquelas ações. E, por exemplo, eu recebi denúncia de camponeses que os fazendeiros estavam matando trabalhadores. Então eles iam lá e justiçavam, matavam o cara. Mas quem fazia isso? Era um grupo folquista mesmo, quer dizer, era Guevara mais o grupo dele. E cadê as adesões? Cadê os camponeses que se associavam àquela luta? Ele sempre está lá dizendo o seguinte: a gente fez isso hoje, foi uma ação importante para a Revolução, mas os trabalhadores ainda não respondem. Sempre tem isso no livro dele. Muito parecido com essa história. E o senhor tem noção de quantas armas? Eu acho que foi umas 5 ou 6. Fuzis? É. Aí. Pronto, aí a gente
Essa foi uma das ações, eu acho que, inclusive está citada em alguns documentos aí do PCE, como uma ação espetacular do partido que desmoralizou a ditadura, que na verdade é uma desmoralização. Um grupo de pessoas oriundas do movimento estudantil. Eu gravei o princípio do movimento estudantil de Alagoas. Zé Nivaldo do movimento estudantil da Faculdade de Direito. Eu, movimento estudantil da Universidade Rural. Silvino era o único que parece ter sido estudante também, mas era o único que era trabalhador. Então, com essa ação espetacular que a gente fez, o partido cresceu muito, né? Porque aí a pequena burguesia, esses caras vão fazer a revolução. Então começavam a se aproximar mais do partido. Aí foi quando a repressão veio com extrema violência em cima da gente. A gente tinha um carro de um delegado lá na Jardim São Paulo. Ele todo dia dormia lá na casa dele. E a gente sempre passava naquela contra com os companheiros. Aí a gente resolveu tocar fogo no carro do delegado, que era o carro da polícia. Aí a gente foi lá um dia, levamos uma lata de 20 litros de querosene, eu fiquei na segurança no poste, cachorro que só a porra no meio da rua batendo. Então minha missão era apontar o revólver para a janela, porque se houvesse qualquer tentativa de abrir a janela, eu teria que atirar. Aí o Silvino entrou na casa do cara, deu banho no carro dele, a mesma história do pavio, bota o pavio, arracha, toca fogo aqui. E quando foi no outro dia, a imprensa divulgou. Delegado, por sua eficiência do trabalho contra os marginais, recebe vingança dos bandidos. Quer dizer, não diz que era. E a gente distribuiu um panfleto lá na área mostrando que era o PCE que estava fazendo. Então essas ações assim, por exemplo, queimar a casa do Rio Grande do Norte, tocar fogo no carro do delegado, a ação da aeronáutica, aí eles mandaram para cá o que tinha de mais positivo, de melhor na repressão brasileira, que foi o Sérgio Paranhos Fleury, delegado Fleury, conhecido como superdelegado. Tanto é que foi morto pela ditadura. Ele pegava o cara, prendia, não levava para o doicode nem para a delegacia, não levava para casas particulares que ele montava salas de tortura. E ele diz que era financiado por um empresário. E cita-se até que o próprio Silvio Santos, na época, se veiculou que ele seria um dos que estaria financiando esse grupo paramilitar. Então começamos a ser perseguidos. De repente, começou a prisão lá em Natal, depois, o infeliz caso do Galego, que tinha um encontro, que essa é a minha versão, apesar de existirem outros. O Galego tinha um encontro com a tal de Mariana, que era uma operária da fábrica da Torre. E lá na fábrica da Torre tinha uma companheira nossa que era a. Me lembro agora o nome dela, Maria do Carmo. Então ela era uma contato do partido. E o Galego encontrava-se com essa Mariana para dar assistência. E a Mariana levava os jornais do partido para casa. E ela tinha um cunhado, ou seja, o cara que namorava com a irmã, ela era um policial. E ele começou a ver, né, observar tal, e levou isso para dentro da Secretaria de Segurança Pública. Aí seguraram ela. E ela tinha um encontro com o Galego, lá na praça Ian Flame, ali perto da Jaqueira. Foi lá e pegaram o Galego. Até que, acho que uns 3 ou 4 dias depois, eu tinha um encontro com Selma Bandeira e Valmir. Eu tinha na época já comprado, sem partido saber, do Gordinho. Aí eu saí, morava ali perto do Arruda, na casa da minha companheira, do pai dela. Aí deixei o carro lá peguei o carro, aí fui para o carro ficou no Arruda. Aí eu fui o seguinte, nesse período, a minha mulher já tinha dado a luz. E que o partido também não sabia, porque o partido dizia que o casamento era o túmulo do revolucionário. Aí eu tinha tido uma casa, um filho com ela. E ela foi assistida por Jorge.
quem arranjou a maternidade para ela lá no IMIP. Depois ele levou ela para o apartamento dele lá em Boa Viagem, para ela passar um período de resguardo. E eu saí do Arruda para esse encontro com o Nilson, que é o Silvino, e com Selma. Não, Silvino e Valmir. Aí quando eu cheguei lá, Valmir estava no encontro. Aí Valmir disse, olha, vamos em Boa Viagem para a gente encontrar com o Selma, que o Galinho desapareceu. Faz 2 dias que o Galinho desapareceu e ontem saiu uma nota na imprensa dizendo que tinha sido atropelada uma pessoa lá na Avenida Sul e que essa pessoa estava na pedra do Hospital da Restauração esperando para ser reconhecido. E ela acha que pode ser ele, porque ele não apareceu. Aí eu fui para Boa Viagem. Quando cheguei lá, a Selma estava desesperada. Eu não sabia que a Selma desconfiava, mas não sabia que ela vivia com o Galinho. Aí ela queria que eu fosse falar com o Jorge, meu irmão, que era médico lá na restauração, estava estagiando. Aí, para Jorge ir lá e ver se identificava o cara. Aí Jorge disse, olha, bicho, é o seguinte, esses caras podem ter montado isso, montado esse esquema, para quem for procurar identificar, eles prenderam. Aí eu voltei e disse isso a Selma e a Valmir. Aí Selma ficou desesperada. Essa pequena burguesia não vale nada, só vai matando. Ela estava realmente desesperada pelo desaparecimento do companheiro. Aí nisso ela fica e eu peguei um táxi com o Valmir para encontrar com o Silvino lá na Praça do Prado. Aí quando a gente chegou lá, espera, Silvino não aparece. Aí eu volto para o Arruda, pego o carro, eu digo, vou pegar aqui a cidade universitária, que é mais esquisita, não tem muito policiamento, e vou para casa. Aí quando eu, e por coincidência, rapaz, um galego, onde o apartamento do meu irmão, o galego tinha uma irmã que morava quase vizinho. E eu me lembro que uma vez eu estava na janela do apartamento do meu irmão e olhei e vi o galego lá embaixo, né? Aí foi quando eu vi ele sair com a mulher e tal, depois é que eu soube que essa história todinha, que era a irmã que ia de vez em quando ia na casa dela e tal. Daí eu, quando cheguei lá, o senhor não estava, eu peguei um gordinho e peguei a caxangá. Aí quando eu cheguei ali na exposição de animais, logo depois da exposição, naquela esquina, que hoje eu não sei o que é que funciona, era uma padaria. Aí quando eu passo da frente à padaria, aí eu vi o Moisés Domingues, que era o pequeno, que eu tinha trazido de Natal para cá e que era militante do partido e que estava trabalhando em algum local ele trabalhava. Aí quando eu vi, aí eu digo, pô, vou ver se o pequeno sabe do galeiro, alguma coisa, porque o galeiro está desaparecido. Aí parei o gordinho na frente. Eu nesse dia estava com 2 revólveres, deixei o dentro do carro, peguei um de cano longo, botei na cintura dele. Aí voltei. Quando eu vou chegando, já era mais ou menos assim, 9h15, que era o período que a gente esperava. 9 horas, 9h15 e vai embora. Aí quando eu, pequeno, ele disse, está fazendo o que aqui? Ele disse, eu estou esperando a companheira Catarina, que era a Maria do carro. Aí disse, vamos esperar um pouquinho, porque o garoto desapareceu, a gente tem que estar precisando encontrar ele, rapaz. Selma está desesperada, o Valmir também. Aí a gente volta, demora um pouquinho, aí depois a gente sai. Junto dessa padaria tinha um muro, um terreno baldio. Aí quando eu vou com o pequeno, aí tinha 2 caras sentados em cima do muro. Aí eles 2 pularam assim, um pouco na minha frente e na frente do pequeno. Aí disse, documentos que nós estamos numa batida policial. Eu tinha essas carteirinhas que guardam documento de carro. Aí eu tava, quando eu abro para mostrar uma identidade falsa que eu tinha dentro do jornal do partido, o jornal da Operário. Aí quando eu abro, aí eles dizem, pode pegar que é do partido. Aí eu me afasto e puxo o revólver. Só que como o revólver é de cano longo, eu puxei pelo cabo. Aí quando eu puxo pelo cabo, aí os caras me agarraram e eu peguei no chão, né? Aí eu escuto começar a chegar a polícia, policial civil, né? Que era o pessoal do 2 votos. Aí um deles
dar um pontapé em mim assim. Quando eu peguei no cabo, o que eu queria era o seguinte, eu queria atirar em alguém, porque eu indo ser preso, eu ia ser bastante torturado, como realmente fui. Eu queria atirar nos caras, para os caras tirarem em mim, mas não consegui porque peguei pelo cabo. Aí o cara dá um pontapé em mim, pá, quando eu vi assim o rosto, aí disse, porra, pegamos Juarez, que era aquele policial Miranda, que parece que sorriu meio perturbado, né? De tanta tortura que ele praticou por aí. Aí quando eles dizem isso, os caras tiraram o cinturão da minha calça, amarraram a minha mão, pequeno, o cara segurou a arma pequeno no pescoço, e a gente atravessou a rua. Já tinha algumas pessoas olhando. O problema é que aquela menina que foi no encontro com o galego foi preso. Maria do Carmo foi presa. Por que Maria do Carmo foi presa? Porque ela era amiga da Mariana. E era quem orientava e ia sempre na casa dela. A polícia foi na casa de Maria do Carmo. Quando chegou na casa de Maria do Carmo, tinha um bilhete do Silvinho dizendo para ela, e ele já nessa época ele tinha um caso com ela e a gente também não sabia, um bilhete para ela dizendo o seguinte, encontrar com pequeno às 9 horas, padaria Caxangá. Aí ela estava sendo torturada dentro do carro, com o Fleury, para dizer que a gente era do partido. O carro estava aqui, do outro lado da Caxangá, e ela lá levando porrada. Quando a gente foi preso, aí quando eu entro no carro, o policial começa a dar muito, quebrou duas costelas, né? Essas costelas quebradas. E o cara dizia, filho da puta, se tu tivesse matado meu pai, quer dizer, o cara que eu puxei o revólver, que estava na minha frente, era o pai dele. Esse cara depois eu vim saber que era um policial de nome Alan. Estou até se envolvendo aí com o negócio de polícia. Parece que ele chegou até a ser ameaçado. Mas essa raça todinha era ligada ao Doicó. Era a Secretaria de Segurança, que pegava aqueles caras mais torturados, mais experientes e levava para o Doicó. Eu fui levado até onde eu imaginava que fosse o Doicó, que era. Eu até comecei a ser torturado. Até me estar de pau de arara, aí choque elétrico, eu fiquei até umas 6 horas da manhã e chega a Fleury. Quando ele chegou, eu conheci, porque a gente treinava no foco, de ao lá na. Então eu conheci, quer dizer, visualizava bem, olhos verdes, o cara meio caladão. Chegou e disse, olha, tem que matar um comunista e um rato, eu tenho mais nojo de matar um comunista. Você vai querer falar ou vai querer morrer? Eu não tenho o que dizer. Ele está aqui no papel. Escreva o que você sabe. Eu botei dentro do papel que eu era do movimento estudantil, lutava pelo direito dos estudantes, não sei o quê, papapá. Quando ele olhou que viu que era uma coisa que eles sabiam, que não era o segredo do partido, aí ele pegou um monte de fio, aí botei uma pizza assim, uns 15 minutos no fio. Aí eu falei assim, você vai morrer. Aí eu fiquei lá, assim, quase todo dia eu era torturado. Aí foi quando eu até, o próprio Silvino foi preso, 2 dias depois. Chegou lá preso, parece que ele tinha um encontro com o cara que era o Bartolomeu, que era da gráfica do partido. Chegou lá preso, eu pedi a ele que a gente não tivesse o segredo do partido. A gente era um partido pequeno, mas até aquele momento a gente tinha demonstrado ser um partido robusto, ideologicamente. Mas aí ele começou a fraquejar. Aí eu fui com uma sessão de acalhação com ele. Quando eu entrei, eu me lembro disso muito nitidamente. Aí ele disse, quantos assaltos, quantas ações você fez com o Silvinho? Eu disse, não sei nem quem é esse rapaz. Aí ele disse, tu vai morrer? Silvino, quantas ações você fez com Raul? Né? Fez 2, doutor. Digo assim, 2, doutor.
Aí eu disse, quais foram as ações? Ele disse, da aeronáutica, da padaria Rosarinho. Que teve uma ação que a gente fez na padaria Rosarinho. Só que na padaria Rosarinho, ele não me viu, que eu fiquei na segurança, fora. Aí ele foi juntamente com meus companheiros. Na hora que a padaria foi fechando, eles entraram. Então eles saíram, foram embora, eu fiquei ali na segurança. Ele não sabia que eu estava na segurança. Porque quem tinha mando eu ir para a segurança tinha sido o Dona Lisboa. Aí eu imediatamente, quando ele disse Rosarinho e aeronáutica, ele disse, você me viu no assaltar? Ele disse, não. Ele está vendo que você está mentindo, seu filho da puta. Aí eu parti para cima do Silvino, como forma de querer mostrar a ele que a gente tinha que, olha, tinha tido uma decisão recente do partido, que aquele dirigente intermediário, o dirigente do partido, que fosse para a prisão e fraquejasse, delatasse o companheiro, ou os segredos do partido, ele deveria ser morto pelo próprio partido. Então, entre morrer pelo partido, pelas mãos do partido, e morrer na repressão, o importante era morrer, né? Morrer pelo mão da repressão. Porque senão a gente ia ser, além de delator, o partido ia se vingar da gente. O partido para cima dele sempre foi um cacete arretado que eu dei. Aí os caras me separaram. Aí começou a aparecer história, né? Quer dizer, começou a aparecer mais segredo. E o partido se desmilingue, como diz a história. E o senhor tem noção de quanto tempo ficou sob tortura? Aí eu fiquei, desde o momento que eu entrei até o momento que eu saí, fui entregue ao Sim, mas quantos dias? Foi 47 dias, mais ou menos. 47. Aí depois, quando termina as sessões de tortura, eles levam o senhor para onde? Não, porque lá tem uma espécie de um xadrez. Cela do lado, cela do outro, cela do lado. Eles fazem um negócio incrível, né? Tem uma chave, que quando ele tirar alguém para torturar, aí o cara vinha balançando a chave. Doía mais o balançar da chave do que propriamente a tortura. Você doía, quer dizer, você ia sofrer dobrado, tanto porque você sabia que ia ser torturado, aquela expectativa. Chegava um policial assim, na frente do outro, tinha buraco de bala assim na parede, sabe? Ele chegava, só chegou tua hora, depois ia embora. Uma tortura que eles me mudaram era eu ficar em pé, sem dormir, a noite toda. Aí, como eu tinha um copo, daquele copo descartável, eu ficava em pé de costas para a entrada e botava o copo aqui. Eu podia me escorar na parede e pelo menos dar uma cochilada. Aí de vez em quando o copo sobrava, eu bem com a cabeça na parede. Bom, aí passei 47 dias lá no Doicode, aí depois eles nos entregaram a DPPS, que era uma delegacia de política. E lá no Doicode tinha mais alguém conhecido? Eu conheci, eu vi lá o Silvinho, que fui acariado com o Nivaldo, Zé Nivaldo Júnior, que chegava lá a perguntar se eu conhecia. Zé Nivaldo até cita o meu comportamento no livrinho que eu dei de presente a minha irmã. Tem uma parte lá que ele diz assim, existem dois heróis do partido que eu conheci. Um está morto e o outro está vivo, que foi Juarez. Agora, por que ele diz isso? Porque eu tinha uma agendazinha que eu tinha uns encontros com ele. E num desses lugares da agenda tinha assim, alfinete bifurcado, que era um encontro com ele lá ali depois de Água Fria, no Cajueiro. Então tinha uma praça que ela se bifurcava assim. Aí tinha lá, alfinete bifurcado. Os caras me deram uma pizza para eu dizer que o alfinete eu ia encontrar ele aonde, nesse bifurcado. Aí eu dizendo e segurei isso, que na verdade tinha sido minha mulher, que estava de menino novo, e que tinha pedido para eu comprar aquele alfinete bifurcado, que era o broche, para prender a fralda da menina. Aí eu contei essa história. Então o Zé Nivaldo acha que o fato de eu não ter reconhecido ele, olha, eu tinha participado com ele do negócio da aeronáutica. E por outro lado a gente vê o companheiro que estava fraquejando, começando a entregar tudo. Então o Silvino passou uma situação tão difícil, né? Eu não sabia, por exemplo, o grau de delação dele, mas eu acho que
Zé Nivaldo diz que a gente não pode medir o homem pela resistência dele em relação às torturas, porque depende da questão ideológica do cara. Né? Por exemplo, o que é que me fortaleceu para eu não entregar ninguém? Era o seguinte: primeiro, eu sabia que o partido ia me matar, porque eu, inclusive, tinha participado da votação, eu era o dirigente do partido. E o outro era o fato de eu ter uma filha que estava com 15. Minha filha nasceu no dia 3 de agosto, de setembro, não, 3 de agosto. Quer dizer, eu fui preso no dia 15 de agosto. Quer dizer, eu sabia que a minha filha ia se envergonhar. Quer dizer, não adiantava eu abrir o segredo do partido, porque eu poderia permanecer vivo, mas seria um homem morto. Quantos que entregaram aí de companheiros e depois se suicidaram, e não aguentaram o peso de ser considerado um delator. Tem muita história para contar, sabe? História miúda, história, por exemplo, de divergência do Cajá depois que saiu da cadeia, tem a história da morte, a morte estranha até hoje de Selma, que foi o carro dela bateu num caminhão daquele João Lira lá de Alagoas, que ela desenvolveu um trabalho em defesa das comunidades indígenas, e as comunidades indígenas ocupavam terra dos grandes latifúndios, lá, produtores de açúcar. E tem essas histórias todas que eu acho que a próprio tempo vai se encarregar de investigar isso. Né? Pronto, aí eu saí fui pro DPPS, de lá, no mesmo dia que eu cheguei, 2 dias depois chegou o Silvinho, ele ficou numa cela vizinha a minha, e eu me lembro que ele de noite chegou e disse: companheiro, cante ou assovie, porque senão eu vou enlouquecer. E eu tive que passar uma boa parte da noite assobiando, exatamente para ele não se fragilizar mais ainda. Pronto, aí depois eu não conheci o Bartolomeu, que era da imprensa do partido, chegou o Bartolomeu lá do PPS, aí chegou o Zé Nivaldo, chegou o companheiro que era da faculdade, Leonardo Trindade, que é advogado hoje, chegou um médico que é de Alagoas, que eu também não conhecia. Quer dizer, a queda do partido foi muito grande. Né? Ficou solto o Valdir, ficou solto o Selma, que é esse pessoal que teve condições de sustentar a vida do partido fora. Eu cheguei a... Pronto, aí eu fui para julgamento, depois fui para Barreto Campeiro. Passei 2 anos e pouco na Barreto Campeiro. Aí fui a julgamento. Aí nesse período eu comecei a utilizar uma tática diferente, que era o seguinte: eu digo, bom, eu estava concluindo o curso de agronomia. O pessoal dos partidos mais aventureiros, dizia assim: olha, pô, vai pegar prisão perpétua, 78 anos. Aí, imediatamente, eu fiz um requerimento para alguém que ia militar, pedindo para fazer o vestibular, preso. Era uma conotação diferente do pessoal que historicamente estava ali dentro, achando que ia morrer podre. Aí, resultado, como eu não tinha sido julgado, eu estava ainda sendo indiciado, aí a auditoria negou. Aí eu fui ao primeiro processo para ser julgado. Quem era seu advogado nessa época? Era Messa? Era Messa Albuquerque, teve também Boris Singabi e Gerson Maciel. Os 3 advogados que me acompanharam nesse processo. Eu acho que o melhor de tudo foi o Boris, porque Boris não tinha envolvimento político, então ele fazia a coisa mais jurídica. Aí o primeiro processo foi o do assalto da aeronáutica. Aí botaram logo os jogadores, era tudo da aeronáutica, militar, tudo com rádio, tudo. Mas tinha um fato que pesou historicamente. É que o pai de Zé Nivaldo Barbosa Júnior é um fazendeiro e médico aqui de Surubim. Tem vários livros publicados, Amor, Fuxique e Emancipação, tudo falando sobre questão de coronéis. E ele era muito amigo do Paulo Guerra, que na época era, parece que, governador do estado.
E o procurador que ia acusar a gente devia a vida ao Guerra. Aí disse, o pai dele foi pedir, aí o Paulo Guerra disse, ele só não faz se ele não quiser, mas tudo que ele tem deve a mim. Mas vê que negócio, a gente acusado de um assalto aeronáutico. Aí o danado é que, na verdade, a única prova que eles tinham contra a gente era o cara torturado, que disse. Está entendendo? Então, quando a gente foi ser julgado, o próprio cara que deveria nos acusar fez um discurso esculhambando conosco. Essa juventude, mal encaminhada, PPP. Aí, no final, ele diz, como não existem provas concretas, eu peço a absolvição dos acusados. Bem. E nós fomos absolvidos. Quer dizer, então eu me livrei do primeiro processo porque José Nival estava conosco. O segundo processo foi, eu não me lembro se foi... Olha, você vê como não teve cara que entregasse a questão de Natal, a questão do incêndio do carro. Parece que a gente teve o incêndio do carro da polícia, a gente foi julgado também. Só sei que eu fui absolvido nos dois. Aí faltava um terceiro processo, que era a formação clandestina do partido político. Aí, por sorte da gente, chegou um procurador, um cara liberal que veio, parece, do Ceará, Fortaleza. Aí veio para aí. Aí saiu o outro. E esse cara viu que a gente já estava há 2 anos sem nada concreto contra a gente e a gente preso. Aí a gente entrou com um pedido de livramento condicional. Aí o cara fez um discurso bonito, até eu me emocionei na hora, né? O cara defendendo, disse que era defensor do Estado, que o Estado tem que ser preservado, mas o Estado se preserva em cima de ações concretas, objetivas, que levem em consideração a criatura humana. Aí, resultado, a gente ganhou o livramento condicional. Aí a gente sai da cadeia. Aí, resultado, eu volto a ter contato com o partido. Só para eu voltar um pouquinho antes. E esse período que o senhor está preso, como é esse momento? Convivência com os presos normais, com os demais presos? A gente é separado do preso comum. Tem um pavilhão do preso político. Mas em algum momento tem algum contato, não? Com os presos comuns? Com os presos comuns, assim? Tem, por exemplo, quando a gente ia para o banho de sol, os caras iam tudo de metralhadora, né? Apesar de ser cerca elétrica, mas a gente ia para o campo, os caras tudo. Então tem uns que cuidam da roça assim e tal. Por exemplo, a gente, para receber o bandejão, tem uma grade que separa do pavilhão do preso comum. Então, os presos comuns que servem, eles vêm e botam a bandeja por debaixo da grade para a gente puxar. A grade é aberta, e a gente tem esse tipo de contato. Inclusive, eles entregavam a gente, às vezes, informações de que fulano estava sendo procurado, a gente botava isso para fora. Agora, a convivência entre partidos era um inferno. Por exemplo, quando nós chegamos lá, éramos 18 presos, tinha sido 21, morreram 3, né? 18, todos do PCR? Todo do PCR. Foi o Manuel Aleixo, Manuel Lisboa, que era o Ventania, Lisboa e Manuel Bezerra da Silva. Esse que era o Rio Grande do Norte. Aí quando a gente chegou lá, era o seguinte, existiam os coletivos. Tinha 2 coletivos, um que era formado pelo pessoal do PCBR, PPP, papapá, e o outro coletivo formado pelo pessoal da VPR, Papalmário, papapá. Então esses 2 coletivos existiam. Então quando nós chegamos, 18 pessoas, se entrasse para um coletivo, automaticamente seria maioria. Então numa decisão de assembleia, aquele coletivo, no que votasse, que o coletivo discutia antes de discutir em conjunto. Se tirasse uma posição, de, por exemplo, greve de fome, aí o outro coletivo perdia, se fosse contra a greve de fome. Aí ficaram querendo cooptar a gente. Como eu era o dirigente do partido, que estava preso, aí eu sugeri que a gente, ao invés de entrar para um lado ou para o outro, a gente criasse um coletivo do
PCR, que aí a gente seria o fiel da balança. Para onde a gente fosse, ganharia. Então a gente teria maior poder de barganha. Aí foi criado o coletivo do PCR. Mas mesmo assim, alguns companheiros não gostaram da nossa disciplina rígida, era uma disciplina basicamente stalinista mesmo. Aí a gente começou a ter algumas defecções. Por exemplo, o Silvino foi para a VPR, não sei se o Moisés também saiu. Sei que a gente perdeu os 3 companheiros. E o partido, todo final de semana, mandava alguém conversar conosco. E a gente repassava tudo. Quando eu saí da cadeia, inclusive, quando os presos contaram, eu sou louco para encontrar esse documento, que eu entreguei à direção do partido. Foi um documento de aproximadamente uns 50 a 100 páginas, eu prestando conta tudo o que aconteceu na cadeia. Tudo, dizendo tudo. E esse documento parece que posteriormente caiu com Selma e foi batido no DOPS. Só que eu não me identificava como Juárez, né? Já era outro nome. Até eu prestei conta do partido, o partido aprovou o documento na época, inclusive já na direção do partido do conhecimento desse documento. E a gente, bom, aí eu fiquei lá esse período todo. Aí quando eu saí da cadeia, aí o Paulo volta a estudar. Qual é o ano que o senhor saiu da cadeia? Saí em 1973, eu fui preso, em torno de 75. Não, quando eu saí da cadeia, o livramento condicional, aí uma das exigências do auditor era que eu arranjasse um emprego. Aí como meu irmão era professor da Escola de Engenharia, o Juarez, e ele era muito amigo do diretor, que era Mário do Henrique Pereira, aí o doutor Mário disse, não, a gente tem um convênio aqui com a Sudene e traz ele para cá. Aí eu trabalhei lá, parece que 2 ou 4 anos. Até, não, 2 anos e pouco. Agora eu tinha saído de definitivo. Então teve um intervalo aí, que quando eu fui solto, que eu voltei a atuar no administrativo, aí eu fui o último julgamento, que era exatamente a formação do partido. Aí peguei 2 anos e 6 meses de cadeia. Como eu já tinha cumprido mais de 2 anos, 2 anos e 2 meses mais ou menos, aí quando eu fui condenado eles me pegaram de novo. Eu desci para a Barra de Campeiro. Aí imediatamente eu recorri da decisão e entrei com um pedido de novo de livramento condicional. Aí foi quando aí já estava no sistema penitenciário. Aí eu fui julgado, eles liberaram, aí eu fiquei solto, mas teve que ir lá todo mês assinar o livro lá no sistema penitenciário até ser liberado. E todos os julgamentos pela auditoria de guerra, né? Todo ele era pela auditoria. Ora era pelos militares da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, sempre eram juízes diferentes, designado pelo auditor, pela instituição. O auditor pedia, eles designavam para ir para lá julgar. O da Aeronáutica mesmo, um bocado de meninos, caras jovens, não entendia de porra, não só sabia da continência. Aí não entrava nem um soldado, não, era assim de cabo para cima, cara graduado. Aconteceu que eu pedi para fazer o vestibular, estava preso ainda. Aí eu tinha sido caçado de economia e fiz licenciatura em ciências agrícolas. Aí, por coincidência, passei em primeiro lugar no vestibular, ganhei o medalhão do Banorte naquela época. Quando eu volto para a universidade que vou estudar, aí eu. O senhor teve que começar o curso do zero de novo, do início, né? Aí quando eu volto para a Rural, aí o pró-reitor de ensino era professor, era Naldo Halidei, direita brava. Aí indeferiu meu pedido, dizendo que eu não era pessoa que oferecia perigo à juventude. Aí eu pouco mandato de segurança, e ganhei o mandato de segurança. Aí voltei para fazer o curso sobre ação policial. Aí comecei a estudar, daqui a pouco acabaram o curso de licenciatura e a gente voltou para a E nessa volta se sentiu assim, investigado
pela exatamente, universidade, vigiado, quando eu voltei, professores de direito. Quando eu voltei para a universidade, em 1977, isso aí já foi depois, eu voltei a disputar o Diretório Central da Rural, eu fui eleito. Disputei já brigando com o pessoal do PCR que tinha com o MR8. Aí eu disputei com um menino lá, como era o nome dele, Norberto Gordon, da veterinária. A chapa do pessoal do MR8 era correnteza, da gente era gota d'água. E eu ganhei com uma diferença de 700 votos. Quer dizer, mostrava que a gente estava com uma política correta, equilibrada, e que o pessoal que tinha ido para o MR8, que saiu do TCE, estava dando rua. Aí eu fui presidente do TCE, comecei. Aí foi quando depois eu disse a você que encontrei os documentos já do DOPS, dizendo, narrando inclusive minha atividade depois que eu saí da cadeia. Então, bem, depois a gente escreveu aquele livro aí, o Cajado aquele livro, eu fiz aí 10 páginas, falando um pouco disso que eu estou te contando. Eu acho que essa experiência para mim foi extremamente importante. Algumas pessoas saíram com sequelas terríveis. E, por exemplo, eu mesmo quando eu fui requerer a anistia, inicialmente eu vacilei, eu disse, mas eu dediquei a minha vida para uma luta que eu acredito. Eu agora pedi indenização, parece até um negócio meio mercenário. Mas na verdade eu comecei a ver pelo seguinte, se todo mundo que foi torturado não pede, então legalmente não houve tortura. Então eu tenho que pedir, dizer que fui torturado, que fui preso, tive meus direitos políticos cassados, fui prejudicado e eu quero que o Estado me indenize. Aí, quando eu fui pedir essa indenização, aí a advogada me orientou para mim fazer uma consulta a uma psicóloga. Foi uma psicóloga. Aí passei um tempo conversando com ela. E uma das perguntas que ela me fez foi o seguinte, o que é que fazia eu lembrar as torturas? E tranquilamente, se a senhora chegar ali agora, está no banheiro, esse detergente Pio-Sol, e eu entrar no banheiro, eu me lembro perfeitamente de tudo, o esquema lá dentro, tudo agora. E ainda hoje tem isso, sabe? Essa lembrança. Quando eu entro, esse negócio de chave, isso não me toca, mas o porquê? Porque quando eu estava sendo torturado, por exemplo, fazer cocô e mijar no pau de arara é um divertimento. Você esquece a coisa. Então não tinha um que fosse bom, que não urinasse. Aí eles depois botavam o detergente para limpar o ambiente. Então aquilo me marcou muito, né? Tortura e pio-sol. Aí depois até a advogada disse, eu disse, como é que foi lá? O que é que ela disse? A psicóloga. Ela disse, você vai fazer o tratamento? Eu disse, que porra de tratamento? Eu estou me sentindo bem. Eu acho que esse negócio de psicólogo, quem inventou foi a burguesia. E se o operário está preocupado com o psicólogo, o camponês com o psicólogo, supera as suas dificuldades por experiência de vida. E quando eu estou com qualquer preocupação, eu vou para o campo, vou ver um animal, vou ver um animal peçonhento. Então isso ajuda a gente a superar as dificuldades. Estou tentando ver se escrevo esse livro, acho que seria uma contribuição de morrer histórica, né, para, pelo menos na minha visão, mostrar realmente o que eu passei e o que foi meu país antes, depois, durante e depois da ditadura. Agora eu acho que é aquela preocupação que eu te disse. A gente tem que ter cuidado com essas informações para ela não agredir a história real. É feito aquele Vladimir Herzog dizia, né? A notícia tem que ser do tamanho da verdade. Então o que a gente fala não pode ter mentira, tem que ter verdade. E às vezes uma mentira dita várias vezes ela pode se tornar verdade. Aí o papel nosso é pegar que a mentira só prevalece porque ela tem dentro de si um pouquinho de verdade, ninguém vem com uma mentira absurda. Então nosso papel que participou dos movimentos é tentar, dentro dessa verdade que carrega um pouco, dentro da mentira que carrega um pouco da verdade, é tirar essa verdade de dentro da mentira para que ela seja realmente desmoralizada. E nessa sua volta do DCR, que já te encajar na direção do PCR, né? Como é a sua relação com ele nesse momento com a PCR? Foi muito ruim, foi uma relação boa.
Primeiro, quer dizer, como é que a gente já tinha tido divergências antes? Quando eu saí da cadeia, que a gente fez as primeiras reuniões do partido, na época com Selma Bandeira, com o Valmir, com o próprio Cajá e com um outro companheiro que não sei se hoje ele está no MRU, que eu não lembro agora o nome. Então a gente tinha divergência de encaminhamento. Por exemplo, qual seria o destino do PCE? A gente se fundiria com outro partido, a gente se autodissolvia, certo? A gente permanecia como PCE, eu defendia que a gente deveria permanecer como PCE. A Selma Bandeira era defensora da autodissolução do partido, porque ela já tinha um sonho diferente. Ela imaginava que a gente poderia ingressar, como ela ainda estava solta, ela não tinha sido presa, então ela achava que poderia ingressar numa via parlamentar. Ela tinha um bom relacionamento com o Ricardo Zaratini. O Zaratini já tinha perdido um pouco aquele ímpeto pela luta armada, estava achando que a luta parlamentar era uma luta viável. A implantação da reforma e, posteriormente, a verdadeira mudança que o Brasil precisa. Então a gente tinha muito essa divergência. E até um fato aí que eu não gostaria de relatar, mas teve até ameaças assim, aqui, os companheiros, por questão de divergência. Então eu acho que isso pesou muito, sabe? Isso marcou muito, essa divergência, ela não junta mais, separa. Tanto é que eu fui convidado várias vezes para fazer palestra no momento. Então eu não tenho mais aquele entusiasmo para estar numa plateia tentando puxar o cara por uma revolução. Eu acho que a revolução vai acontecer, independente da minha, da tua vontade, ela vai acontecer porque as contradições do capitalismo elas não são superadas, elas são insuperáveis. E cada dia que passa o capitalismo cria distorções sociais terríveis, em função de ele ser centralizador de riqueza. Não compartilha, não divide. Nem aquela história de o capitalismo selvagem ou não selvagem. O capitalismo, por essência, é selvagem. Eu acredito que a gente vai construir um mundo melhor com qualquer tempo desse. Antes que ele se acabe, vai acabar agora em 2012, dizem que o mundo vai acabar em 2012, antes que ele acabe, poderia pelo menos dar a nossa contribuição, passos largos, né, para a construção desse futuro, desse mundo melhor. E nesse momento, já estamos na reta final, né, da ditadura, a campanha da anistia, a campanha da direta já. O senhor tem alguma participação? Eu fui inclusive do movimento pela anistia, se reuniu na sede do PMDB ali perto do Corpo de Bombeiro. E eu cheguei até ir para Brasília, na época da anistia, a gente ocupou lá o plenário, né, sobre a anistia. Eu tive essa participação assim, né, como militante mesmo. Esse movimento de rua, você estava lá participando. E fui beneficiado, né, e que a anistia não foi dada por Figueiredo, os militares deram anistia, nada disso, foi desmoralização dos militares que não souberam administrar o país, foi uma verdadeira bandalheira. E, por outro lado, o crescimento da organização popular, que botou a ditadura no canto para ele. O cara que dizia que preferia o cheiro do cavalo que o cheiro do povo, Figueiredo, quer dizer, de repente ele queria dar uma anistia para os melhores filhos do povo que lutaram contra a ditadura, ele não iria fazer isso gratuitamente. E, por outro lado, também a flexibilidade do ditador maior, que eles são os americanos, né? Eles começaram a ver que os movimentos sociais estavam reagindo muito, aí eles começaram a afrouxar em alguns lugares, não tinha mais sentido uma outra ditadura militar, como não tem sentido hoje. Os americanos poderiam muito bem, eles preferem invadir um país como o Afeganistão, se desmoralizar, vai matar um líder, que eles acreditam que matando o líder mata o movimento, mas não mata. Porque o movimento ele tem essência, não são as pessoas, morrem as pessoas, mas o movimento fica. Se você tiver oportunidade, procure um filme aí de Marlon Brando, chamado Queimada, que é exatamente a história de uma dominação. Primeiro portuguesa, depois inglesa,
numa ilha situada, numa região qualquer do Caribe. E ele chega na ilha exatamente com o objetivo de tirar os portugueses e colocar os ingleses. E ele queria, para isso, ter como aliado os negros da ilha. Então, quando ele chega na ilha com a maleta, ele olha assim, o negro pergunta, maleta, senhor? Aí ele pega o negro e começa a dar murro, dá uma pisa no negro. Aí, se o negro reagisse, seria uma liderança. Se o negro não reagisse, era um cara que não tinha cidadania. E o negrão não reagiu. Aí ele vai, entrega a maleta ao negrão, só que esse negrão era exatamente o líder do movimento negro. O líder negro. Aí ele, de repente, ele pega, se alia com os negros, exatamente para derrubar os portugueses, os espanhóis. E quando ele faz isso, eles conseguem, através de uma revolução armada, botam os caras para fora, os portugueses. Só que quando eles chegam para assumir o poder, aí o negão entra, senta na cadeira e diz, não, o poder agora é nosso. Mas só que eles não tinham condições nem experiência para administrar. Então ele chegou a um ponto de sofrimento tal na ilha, que eles terminam depondo as armas. Eles entregam as armas e voltam para a cana, para cortar a cana. E abandonam o poder. Só que começa a insatisfação, continua, porque tanto os portugueses como os ingleses eram dominadores. Aí começa a brotar um novo movimento revolucionário. Aí eles pegam esse líder de novo. Marlon Brando tenta comprar ele, oferecendo tudo, que ele poderia permanecer vivo e tal. Aí ele dá uma cuspida na cara do Marlon Brando. Deixa eu terminar essa história para tu ver a essência dela. Aí ele cospe na cara do Marlon Brando. Aí ele diz que prefere morrer e ficar vivo do que ficar vivo e ser um homem morto. Que o Marlon Brando queria que ele abandonasse a luta. Aí eles mandam matar o cara. O cara é morto. Aí Marlon Brando, achando que já tinha cumprido a missão, aí volta ao país. Aí quando chega no porto, que vai embarcando, aí uma voz, maleta, senhor. Aí ele se volta, assim, quando se volta, aí negou com a faca na barriga dele. Pum. Aí mata. E a cena final do filme é exatamente mostrando que os negros estavam novamente organizados, ao ponto de identificar que o Marlon Brando era o agente do inimigo atual deles. Então é mais ou menos por aí essa história que a gente tem que compreender que nada morre, no mínimo se transforma. Eu acho que tá bom por hoje, muito obrigado. Tem alguma coisa que não foi perguntada, que não foi falada na entrevista, alguma coisa que o senhor queira falar para encerrar a entrevista? Se eu tivesse mais tempo, né, eu ia me lembrando de outras coisas. Mas está bom. Tá bom, né? Muito obrigado. Espero só que você mande uma cópia para